Eu ganhei um presente muito lindo do grupo que estava em Fortaleza. Era um grupo, na verdade, de várias pessoas do Nordeste inteiro, num curso de capacitação em leitura popular da Bíblia. E eu ganhei um presente no final do grupo, muito carinhoso. É uma passadeira típica do Ceará, que é a coisa mais linda. E quando foi feito esse momento agora, eu disse, puxa vida, o que é que eu ganhei desses últimos dias de mais lindo que eu não gostaria de passar, de doar? E lembrei dessa passadeira como um presente que para mim representou muito, porque foi fruto da relação construída nessa semana de trabalho. E aí o grupo de casais, eu vou repassar para o grupo para que seja também incluído no nosso brechó. E tem valor não só financeiro, não é só valor financeiro. Às vezes é mais difícil doar alguma coisa que é cara emocionalmente para a gente do que algo que tem valor simplesmente material. Então, eu gostaria de passar o grupo fazendo também essa doação. E a reflexão que eu queria trazer para os irmãos, na verdade, é fruto também dessa semana com o grupo que eu estive lá em Fortaleza, mas fruto também da mensagem que eu escutei pela manhã. Quem estava aqui no culto foi desafiado e ouviu uma mensagem dura, eu disse, nos termos da profecia do Antigo Testamento. Era o tema que nós estávamos tratando lá com o grupo em Fortaleza, tinha a ver como resgatar a mensagem de profecia que teve presente no Antigo Testamento, teve presente em Jesus para os dias atuais. De onde vai sair as vozes de profecia? E profecia o que é? Não é profetada, né? Que a gente está acostumada com profecia. O que é um profeta hoje para nós, na sociedade atual? Como as palavras perdem sentido, né? Como as coisas... Ninguém hoje fala em profecia para lembrar do profeta Amós, que chegou na cidade e olhou para os poderosos e poderosas e disse: vocês estão aí luxando e engordando com o dinheiro do pobre, com o sofrimento do pobre. Chamou as mulheres do palácio tudo de vacas de... Quem lembra? O xingamento do profeta. Vacas de Bazã. E sabe o que quer dizer vaca de Bazã? Eram as vacas que serviam à corte. Aquelas tratadas do melhor cuidado para ficarem vacas da melhor qualidade para servir o apetite dos ricos, à custa do empobrecimento dos fracos. Onde estão essas vozes hoje? Hoje nós ouvimos um discurso mais ou menos profético nessa linha pela manhã, olhando um pouco a realidade do Brasil, a realidade da igreja brasileira, que Deus essa igreja tem apresentado ao mundo, porque nós estamos falando de missões. Mas no final, de fato, o sentimento que o Wellington compartilhou agora de manhã, que foi na classe da Ruth, foi: e a esperança? Onde está a esperança? Irmãos, profecia não se faz só com denúncia. Foi um dos temas que eu tratei lá no encontro. Profecia não é só denunciar o mal aonde ele está. Porque profecia de agorento tem para todo lugar. Está ruim e vai ficar pior. Quantas vezes a gente ouve esse tipo de discurso? No trabalho, em casa, na igreja, na rua e na mídia. Está ruim e vai ficar pior. Está ruim e vai ficar pior. Isso é profecia de agouro, que vai lhe roubando a fé e a possibilidade de mudar. E você, em vez de se animar para ir para a rua, lutar contra o mal, ou como crente, se apropriar da fé para transformar a realidade, você vai fazendo o quê? Não é o seu caso, Cícero, mas você está de braço cruzado. Um gesto só, uma forma de estar. Mas isso pode ser uma atitude na vida, pode não ser? Já que a coisa está tão ruim, vamos cruzar os braços, porque ninguém pode com esse monstro terrível que está aí, que é a corrupção, que é a violência. E cabia a nós, lá nesse curso de 2 semanas, ler criticamente a realidade, lembrar as palavras de profecia do Antigo Testamento e do Novo,
mas tínhamos um objetivo, nós que estávamos assessorando aquele encontro, também deixar uma semente de esperança. Porque a profecia se alimenta sobretudo na fé e na esperança. Pergunta, para a gente começar essa reflexão: como é que estão os seus olhos e o seu coração hoje em relação à realidade? Você ainda tem esperança e fé que pode mudar? Cochiche aí com a pessoa que está do seu lado, rapidamente. Você ainda tem esperança que alguma coisa pode mudar? Pode cochichar, um tempinho para cochicho. E então, os que têm esperança ainda, levante a mão. Ai, meu Deus, já não vou nem precisar pregar mais. Os que não têm esperança. Algumas mãos honestamente. Mas na verdade não podemos nos dividir aqui nos que têm esperança e nos que não têm. É que neste momento eu estou mais esperançado ou menos esperançado. Porque tem hora que a gente fica menos. E tem hora que fica mais. Mas que bom que nessa comunidade nós ainda temos esperança. Agora, como estamos tratando de missões, a pergunta é: a gente pode fazer missões sem ter esperança no coração? A gente fala de missões, quando a gente fala em missões, fala em oferta, fala em missionários e missionárias disponíveis, fala em uma igreja que sustente a obra missionária. Mas, meus irmãos, antes de qualquer uma dessas coisas, precisa ter no nosso coração amor e esperança, porque senão nada se move. E um dos textos que eu usei para motivar o grupo, e eu gostaria de resgatar agora aqui também, é um texto bem conhecido, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu vou ler o início só desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Amém? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Vou parar aí, porque eu não vou contar a parábola de Jesus. Eu vou lembrar que ele não contou só uma parábola, ele contou 3 que formavam uma só. Por que diz contou uma quando tem 3? Porque as 3 era uma. Eu trouxe esse texto no encontro para dizer que não existia profecia sem amor. Porque enquanto os profetas do Antigo Testamento têm uma palavra muito de julgamento e Deus vem para julgar, a diferença é que a profecia de Jesus era diferente de todos os outros profetas. A profecia de Jesus acrescentou um elemento novo. E o elemento novo foi revelar um rosto de Deus desconhecido até então dos profetas do Antigo Testamento. Deus é justiça, irmãos. E eu nunca vi o Brasil que espera tanta justiça. Instituições mais justas, leis mais justas, até a igreja mais justa, né? Nós clamamos por justiça. E a pergunta é: justiça sozinha muda o mundo? Vai ser um projeto de justiça que vai mudar esse mundo, irmãos e irmãs? Eu desconfio, a partir da leitura dessas parábolas, que não é só um projeto de justiça na forma da justiça forense, porque até o nosso conceito de justiça está fermentado por uma concepção de justiça errada. Justiça é fazer o que é certo.
E quem não se encaixa no padrão de justiça faz como aquele jovem que o Wellington usou o exemplo nessa manhã. Uma sociedade que tem sede de justiça nos moldes do Antigo Testamento ou nos moldes de um conceito de justiça sem amor, é perigosa também. Porque foi pela sede de justiça que o pessoal matou um jovem por um erro pequeno na rua. E eu tenho medo porque de vez em quando a própria igreja tem feito um discurso de sede e fome de justiça. Mas até a justiça que Jesus pregou, irmãos, foi uma justiça que vem recheada, encharcada de amor e misericórdia. E quem tem que anunciar essa justiça diferente da justiça meramente humana é a igreja de Jesus. Mas quando essa igreja perdeu esse elemento também, nós estamos correndo o risco de pregar algo que não vai ajudar, não vai apontar caminho novo. Nesse momento aqui, Jesus está sendo criticado por fariseus, porque ele era uma pessoa que entendia que precisava trazer ao mundo um olhar para o mundo que era desconhecido, um Deus, não que é justo, mas um Deus que ama acima de tudo, ama principalmente os pecadores. E por isso ele é criticado, porque ele senta na mesa com publicanos e com pecadores. Quem eram os publicanos? Aqueles cobradores de impostos que eram detestados pela sociedade, e pecadores que eram consideradas pessoas que não eram alvo do amor de Deus. Então Jesus conta três parábolas, pequenas parábolas, e compara Deus com essas personagens que ele vai apresentar aqui. Primeiro ele compara Deus com um pastor de ovelhas. E para você diz, tá, e que novidade é isso? Quem era o pastor de ovelhas naquela época? Se não formos para o ambiente onde Jesus conta essa parábola, a parábola para nós perde o sentido. Deus é comparado com três coisas bem diferentes para quebrar o conceito de Deus daquela sociedade. O pastor hoje na pregação disse, se esse for o Deus que a igreja está pregando aí, for o Deus que a gente vai anunciar em missões, eu não quero que se multipliquem igrejas no nosso país que tem essa visão de Deus, esse Deus tão violento, agressivo, intolerante, que fica só trazendo lei e regra para o povo seguir. Não é esse Deus que eu quero que se multiplique no mundo. A gente faz missões para revelar um Deus ao mundo, mas não é qualquer Deus. Porque dependendo do Deus que nós vamos levar para esse mundo, a sociedade vai piorar ou melhorar. E nós devemos ser críticos, que cresce o número de igrejas e piora a sociedade. Tem alguma coisa errada. Então, é um bom momento, a gente que está pensando sobre missões, sendo desafiado a que esse evangelho se multiplique, mas que evangelho e que Deus? Porque se pregarmos o Deus, que é a nossa própria imagem e semelhança, cada um constrói o seu Deus e leva a imagem desse Deus, ou mais cruel ou menos cruel, nós não vamos fazer nada, irmãos e irmãs. Então Jesus aqui nesse momento tenta trazer um rosto de Deus muito diferente do que os religiosos criam e pregavam e anunciavam. E para isso ele usa a linguagem do povo. Vai resgatar a imagem de um pastor de ovelha. Sabe quem era o pastor de ovelha naquela época? Gente, pastor aqui não é o pastor de igreja não, era aquele povo que cuidava das ovelhas, do rebanho de ovelha durante a noite. Eram pessoas ou da família ou contratadas para ficar cuidando do rebanho. Pobres e alguns com fama de serem bandidos. Bandidos sociais. E por que eles eram considerados bandidos? Porque na calada da noite, muitos desses pastores de ovelhas não só cuidavam de ovelha, mas roubavam o rebanho do vizinho. Estava todo mundo dormindo mesmo, eles ali faziam as trocas à noite. Era gente, um dos últimos grupos que alguém imaginava
que vai dizer, olha, Deus é como esse pastor de ovelha, um pobre, uma pessoa de conduta questionável na sociedade, alguém que não tinha valor social nenhum. Aí ele diz, Deus é como esse pastor. Agora ele vai ainda, a parábola é sempre exagerada para mostrar e chamar atenção para algo que ninguém estava conseguindo entender. Deus é como um pastor de ovelhas, e além de ser um pastor de ovelhas, ele desprotege 99 para ir atrás de uma. Também quebrou o padrão, porque pastor de ovelha naquela época era um camarada ganancioso. Ele não perdia uma ovelha de jeito nenhum. Por quê? Se perdesse no plantão dele, quem ia pagar aquela ovelha? Ele não perdia, Niesda, uma ovelha sequer, porque a maioria desses eram pobres e eram contratados para cuidar do rebanho de ovelha dos ricos. E se no dia seguinte, cada dono de rebanho ia contar, se ele deixou 100 para aquele pastor de ovelhas tomar conta, se perdesse, faltasse uma, quem ia pagar era do bolso do pobre pastor de ovelhas. Agora, alguém que está nessa condição, sabe que vai ter que pagar, ele deixa 99 guardada para ir atrás de uma. Tem lógica? Porque na hora que ele vai atrás de um, ele pode perder quantas? Falta de inteligência? Não, provocação da parábola. O nosso Deus não age na lógica que a gente pensa. Depois ele conta uma outra história, outra comparação mais esdrúxula ainda. Deus é como uma mulher dentro de casa. Minha gente, numa cultura judaica, que mulher não podia nem entrar no templo para ser uma adoradora comum, comparar Deus com uma mulher, uma mera dona. E outra coisa, essa mulher é casada e tem filho? A mulher, eu não estou contando as parábolas porque são conhecidas. Diz que tinha uma mulher dentro de casa, só diz isso. E ela tinha 10 moedas dentro de casa. E naquela casa ela perdeu, das 10 ela perdeu uma. Diz que ficou desesperada, procurando até achar. A parábola só diz isso. E Deus diz, Deus é como essa. Pronto, já quebrou a ideia. A cabeça dos fariseus, eu acho que quase que explode naquela hora. Deus é uma mulher que está dentro de casa e perdeu 10 moedas. Primeiro, querer juntar a imagem de Deus com a imagem de uma mulher. E depois essa mulher que também fica tão agoniada porque perdeu uma moeda, faz de tudo para encontrar. Tudo bem, depois que ela encontrou, o que é que ela faz depois que encontra? Chama as vizinhas e as amigas e faz uma festa. Minha gente, vocês acham que quando a gente faz uma festa, gasta uma moeda? Quem queria tanto encontrar uma, deve ter gastado pelo menos umas 3 para fazer a festa de celebração. Outra provocação. As parábolas têm uma metodologia completamente diferente do que imagina. Deus queria provocar que tipo de religião e de Deus aqueles religiosos criam e queriam transmitir às outras gerações. E finalmente ele conta a parábola mais conhecida das 3, que é a do filho o quê? Que é um nome errado para essa parábola. A primeira é da ovelha perdida, a segunda da moeda perdida, e a terceira? Do filho perdido. E aí a provocação é que o pai é comparado a Deus. E o que é que tem de novo nisso? Deus e pai é a mesma coisa praticamente. Afinal, Deus é sempre mostrado na imagem de um pai. Mas esse pai dessa parábola é uma provocação. Porque esse pai, ele quebra toda a regra da cultura religiosa judaica também daquela época. Não é um pai como outro qualquer. Esse pai, quando o filho pede, porque a herança era direito dos filhos. Mas a gente só herda quando, minha gente? Quando o pai morre. E antes que esse pai morresse, o filho mais novo diz, eu quero a minha parte na herança. E o pai faz o quê?
entrega. Já é também uma quebra de lógica. E o filho sai, gasta a herança toda e volta. E o pai faz o quê? Recebe o filho com a mesma festa. E tem algo na parábola que é interessante. Diz que quando o filho aponta lá, voltando para casa, quem é que corre ao encontro de quem? O pai é que corre ao encontro do filho. Se agarra no pescoço dele e dá um beijo no rosto dele. Nunca, jamais um pai. Primeiro, ele não trata o filho nesse carinho todo. Segundo, ele não beija na face de um filho. Sabe por quê? Na cultura judaica só se beija na face iguais. Era o filho que tinha que dar a mão. O pai dava a mão para o filho beijar. Quem aqui teve que beijar na mão do pai ou da mãe ou do avô e da avó? A benção aí de respeito. E esse pai vai, e ele é que beija o rosto do filho. Isso até mexe com o filho mais velho que está em casa e acha o pai injusto. Esse pai é injusto. Essa mulher é louca que perdeu um andracme e gasta 3 ou 4 ou 5 para fazer uma festa. Esse pastor de ovelhas é um desvairado, que deixa 99 ovelhas desprotegidas para buscar uma. Que loucura, que Deus é esse, irmãos? É o Deus que Jesus revela. Um Deus que não se encaixa nos nossos conceitos, mas é um Deus que tem uma coisa comum. Essas 3 parábolas são consideradas e ditas como as 3 parábolas da misericórdia. E sabe o que quer dizer misericórdia, irmãos? Ela vem de uma palavrinha que acompanha no Antigo Testamento todo, que é a mesma palavra de onde vem a palavra útero, em hebraico. Só quem conhece as línguas originais do texto vai fazer essas conexões. É um Deus que ama com as entranhas. É um Deus que ama com o útero. É um Deus que quando vê um filho se perdendo, dói no útero, dentro das entranhas dele. Quem ama assim? É pai e é mãe. E por isso, irmãos, por que para mim esse texto tem que ser trazido quando a gente fala de amor que me leva à missão? Deus olhou para esse mundo e ele se sentiu mexido nas entranhas. E por isso ele nunca nos abandonou e sempre enviou alguém para nos salvar. Nos mandou os profetas para pregar, para nos dar um caminho de justiça. Depois ele enviou o seu próprio filho, para que ele fosse a comunhão de uma humanidade perdida com ele. Essas 3 parábolas nos faz lembrar de um amor de Deus que ama com tudo que ele é, disposto a dar o que ele tem de melhor. Um Deus que não reserva nada, que dá tudo o que ele tem por amor a essa humanidade, irmãos. Que age até de forma louca. Não é um Deus que age com justiça, mas é um Deus que age com misericórdia e amor. Nós fomos alcançados assim. Nós não fomos alcançados por uma estratégia de justiça, mas uma estratégia de amor de Deus por nós. O que é que não pode faltar quando a gente esse mês vai falar de missões? Não pode faltar, irmãos e irmãs, é amor e misericórdia por aqueles que estão considerados por esse mundo perdidos e perdidas. Porque eu não entendo uma igreja que cumpre missão, e eu sempre escuto isso nos sermões missionários. Fazer missões é uma atitude de obediência. É também, irmãos. Mas é, sobretudo, uma atitude de amor que sai das entranhas. Faz missões quem não se conforma de ver uma ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho perdido. Se essa igreja não sentir isso, nós não continuaremos sendo uma igreja apaixonada por missões.
Nós somos apaixonados por missões porque nós amamos os perdidos, os filhos, ovelhas e moedas perdidas do mundo. E nos sentimos loucamente desafiados a sermos um pastor de ovelhas que não vai celebrar 99 que está, vai sempre lembrar de uma que não está. Que não vai celebrar as 9 que não perdeu, mas uma que está perdida. E que não vai fazer festa só com um filho. Vai querer fazer festa com os que estão mais perdidos. Se não pensarmos assim, vamos começar a esquecer a ovelha que está perdida, a moeda que não encontramos e o filho que não está em casa. E tem muita igreja que está agindo assim, trabalhando para os filhos que estão dentro de casa, servindo aos filhos que estão dentro de casa, cuidando das 99 ovelhas que ficaram, as rebeldes que se mandem para o mundo, foi escolha delas, não temos nada a ver com isso. E organiza a festa de si para si mesmas e não estão nem aí para muitos e muitas que são os filhos perdidos e filhas perdidas de Deus, que fez ele sair lá da sua glória e trazer e se encarnar nesse mundo para poder ganhar um ou uma, que foi eu e você. Então, o que nós temos que resgatar nesse tempo que estamos refletindo sobre missões, irmãos e irmãs, tem a ver com esse amor que sai do útero de Deus, que sai das entranhas divinas para nos alcançar. Ninguém vai entregar a oferta missionária se não tiver com esse sentimento lhe movendo. Ninguém vai sustentar missionários como a gente sustenta se não tiver com esse sentimento movendo. Não é a sua razão, é a sua vida por dentro. E entendermos que somos igreja para os perdidos e perdidas, não somos igreja para nós mesmos. Não somos igreja ser chamados para as 99 que estão, mas para uma que não está. Não somos igreja para as 9 moedas que estão encontradas no reino, mas para aquela que ainda não foi encontrada. Não somos aqui chamados para ser igreja para os filhos que já estão em casa, mas para os filhos e as filhas que não encontraram o caminho da casa ainda, não encontraram a porta da casa aberta ainda, e por alguma razão continuam perambulando. Nós somos igreja para isso, irmãos. E o que vai fazer a gente ser igreja assim é uma coisa só. É esse amor de Deus, que é algo extraordinário, que mexe com as nossas entranhas. Que mexe a tal ponto de você fazer uma atitude louca como essa. Não me importo de deixar 99. Eu não estarei feliz de perder uma. Para mim, o que deve mover os nossos corações é isso. E foi por esse amor que Deus mudou a história. E quando a gente falou aqui de esperança, eu ouvi a mensagem pela manhã, fiquei mexida, pensando quanto desafio, quanta coisa nos desafia. Mas sabe o que me dá esperança, irmãos? Foi através de um gesto de amor somente de Deus, que enviou o Filho amado de Deus ao mundo, que, por exemplo, a minha vida mudou. E o que é necessário para mudar a história? O que é necessário para mudar a história são pessoas que tiveram as suas histórias de vida transformadas. Porque Jesus começou assim, Ele veio e deixou uma semente para bem poucas pessoas que tiveram as suas vidas também movimentadas pelo Espírito da história de Deus que está aí agindo. Através de pastores no campo, através de mulheres dentro de casa, através de um pai de família. Deus age assim, irmãos e irmãs. E Deus está agindo na minha história e na sua e na história do mundo. Não tenha dúvida. E talvez a gente precise relembrar as leituras do Apocalipse. Existe um trono
acima do trono daquele que acha que é dono da história. E nós temos que acreditar nisso para a gente não perder a fé. E essa história é movida, sobretudo, pelo amor misericordioso de Deus. A pergunta é, como eu e você somos parte disso? Só isso. Porque para que esse amor de Deus se manifeste no mundo, ele precisa de gente que ame como ele ama. E que se disponha a amar quem não é amado nesse mundo. Que surpreenda com amor. Que surpreenda com a graça. Aquela ovelhinha coitada que estava perdida, esperava que o pastor fosse resgatá-la. E de repente ele chega. E sabe como ele carregava a ovelha? A perninha dela e botava aqui. E carregava e trazia de volta para o aprisco. E sabe como esse pastor de ovelha ficava? Fedorento. Gente, ovelha fede, viu? Sabem disso, né? O pastor de ovelha era considerado impuro na religião também judaica, porque ele fedia o tempo todo. Ele era um camarada sujo. Quem não quer se sujar com ovelha sujinha, perdida, também não vai manifestar o amor de Deus na história. Tem que carregar no ombro, se embrenhando no cheiro da ovelha que está perdida. Não tem que ter pena de gastar a moeda que já encontrou para fazer e celebrar por ter encontrado aquilo que estava perdido. E sabe o que eu fico pensando? Como nós temos guardado as nossas moedas. A gente não tem gastado para encontrar outras e fazer festa com outras. Basta que eu sou uma moeda encontrada no reino de Deus. Estou aqui. Você nem chora, como ouvimos a pregação de manhã, pelas perdidas, nem gasta um centavo para ir atrás de uma que está perdida. Nem se gasta para ir atrás de uma ovelha perdida. E como será que nós manifestamos a alegria do pai que recebe o filho perdido que volta para casa? Nós nem conseguimos lembrar quais dos nossos irmãos que já estiveram em casa e não estão mais. Você nem faz festa, nem vai atrás da ovelha perdida, nem se incomoda se ela não está em casa. Se lembre aí, pelo menos uma pessoa que é um filho nosso perdido. Consegue lembrar? Consegue lembrar pelo menos um nome de um daqueles filhos e filhas que tiveram aí sentado do seu lado e que por alguma razão não estão mais? Lembra, Cadu, de algumas que é família, que já foi família e não é mais? É para a gente simplesmente dizer, problema deles e delas. É por isso, irmãos, que eu não acredito que nós podemos falar de missões sem falar desse amor uterino de Deus, que gasta tudo, investe tudo por causa de um ou de uma perdida que pode voltar para casa. E para finalizar, o que é que deve nos constranger? A Josi falou aqui, o amor, lembrou um texto conhecido, o amor de Cristo nos constrange. Se o amor que Deus teve por você não lhe constrange a reproduzir esse gesto de amor com outros e outras, não vai ser uma campanha missionária de um mês que vai lhe mover. Foi esse amor misericordioso que me alcançou. Eu quero que esse amor chegue na vida de tantas mulheres, de tantos homens, jovens, adolescentes, que estão como moeda perdida, ovelha perdida e filho perdido nesse mundo. Somos nós que vamos anunciar em gesto concreto esse amor. Amor que é até insano, porque faz loucura de amor. Irmãos, é esse desafio que eu queria trazer nessa noite. E só para você
se você só pode sentir isso se você alguma vez já se sentiu como ovelha perdida, como filho perdido, como moeda perdida, que se não fosse o amor de Deus e a misericórdia, você ia continuar sendo meramente uma ovelha perdida, uma moeda ou um filho e filha perdida. O problema é que nós esquecemos rápido e nos tornamos gente que acha que a vida toda foi achado e encontrado aí onde você está agora. E aí você não se incomoda mais, isso não lhe move mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. E misericórdia, sabe o que é? Amor. Amor que sai das entranhas. Que esse amor de Deus esteja em você, em mim, em nós, para que a gente continue tendo atitudes como essa, que não é atitude para fazer na época de missões, é atitude para a vida inteira, para que outros e outras conheçam esse amor de Pai, que é amor uterino, que é amor que carrega no ombro, que é amor que gasta tudo que tem para celebrar a sua volta para casa. Que Deus nos abençoe e que essa igreja possa fazer desse tempo de reflexão de missões um tempo de renovar esse amor de Deus nos nossos corações. Baixa a sua cabeça e nós vamos orar. Deus, eu lembro o dia que eu me senti como aquela ovelha que foi buscada pelo bom pastor. O pastor louco que desprotegeu 99 para ir atrás de mim. Eu lembro do dia que eu me senti como aquela moedinha que podia ser esquecida dentro de casa, mas que pela diligência da mulher, ela foi reencontrada. E pela festa dela tão grande, a alegria tão grande que fez ela gastar mais do que encontrou para celebrar comigo. Eu me lembro, Deus, do dia que eu me senti como aquele filho que voltou para casa, encontrou aquele pai fazendo festa só para mim, porque eu voltei para casa. Deus, quanto o mundo está carente desse amor de Deus. Não precisamos de mais igreja para ficar pregando doutrina e revelando um rosto de Deus, sei lá para quê, que quer mandar no mundo. Nós precisamos anunciar e multiplicar igrejas amorosas de Deus no mundo, para acolher mais filhos e filhas perdidas, mais ovelhas e ovelhas desgarradas, reencontrar moedas preciosas que são vidas que estão perdidas. Que esse amor, ó Deus, preencha o nosso coração, invada o nosso ser, para sermos capazes de gestos amorosos como esses, que abre mão do que tem, que se entrega, que vai atrás, que se envolve amorosamente. Senhor, eu creio que isso é a essência de missões, é essa. Isso é o motor que move a história de Deus no mundo, mas é o motor que move a obra missionária também. É o amor de Deus que enche a vida da gente e faz a gente agir movidos por esse amor. Obrigada, Deus, por tantas moedas perdidas que estão aqui nessa noite, que foram encontradas. Obrigada, Senhor, por tantas ovelhas que tinham se afastado do rebanho ou nunca o conheceram e hoje estão aqui. E nós festejamos por essas ovelhas. Muito obrigada, porque somos todos e todas filhas e filhos perdidos e que o Senhor nos recebeu com amor. Que ao falar de Deus, possamos transmitir somente esse amor incondicional de Deus por nós. Que esse amor se multiplique em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que você segurasse a mão da pessoa do seu lado e lhe convidar para cantar comigo essa canção,
para você pensar nela durante a sua semana. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, não há. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Vamos ficar em pé? Que a gente leve essa mensagem de um Deus que não se enquadra dentro dos padrões. Mas eu também queria lhe fazer um convite essa noite. Há muita gente que tem frequentado a igreja do Pinheiro, e a gente ainda não sabe distinguir se você é só um amigo, se você é um adepto, se você se identifica com o discurso político profético, ou se o que tem trazido você aqui foi exatamente o testemunho da pastora na oração. Você já foi alcançado por essa mensagem, e hoje você se sente esse filho que encontrou a casa do Pai, essa filha que estava perdida e se encontrou nessa mensagem do Evangelho. Eu quero convidar você que já se sente assim, para vir aqui à frente. Com essa atitude você está dizendo: não, eu não sou só um visitante mais não, eu não sou só um adepto não, eu não estou achando essa igreja legal não, eu estou vindo e repetindo e voltando, porque eu agora sou um crente, e eu quero fortalecer essa visão de Deus para espalhá-la por lugares por aí afora. Há alguém nessa noite que já se sente assim? Graças a Deus, Aldo. Glória a Deus. Queria que a pastora ficasse aqui. Aleluia. Ouvi da boca de Aldo, decidi nunca mais passar na porta de uma igreja por uma decepção que viveu, mas através da Marília, através da palavra, o Senhor foi me mostrando que ainda tem muito para fazer, e eu não quero ficar só assistindo. Há mais alguém, irmãos, que já se sente assim, flechado por esse amor, alcançado por esse amor, essa face de Deus? O que nós queremos não é ser a igreja de Alagoas, mas nós queremos fortalecer esse projeto de igreja, porque acreditamos que o mundo precisa conhecer um outro rosto de Deus, um Deus que fede, porque se Ele é um pastor de ovelhas, Ele fede, um Deus que tem mamas, um Deus que amamenta, um Deus que ora está de TPM, ora está chorando de amor, ora quer acabar com o mundo, porque se Ele é mulher, Ele tem essas nuances. Um Deus que é um pai desvairado, apaixonado, que não está nem aí para a tradição judaica, que sai correndo e beija e pensa em o que quiser dele. Nós queremos anunciar esse Deus, e se você já se sente parte dessa igreja, eu queria que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus, para fortalecer esse projeto, dizer: eu me identifico com esse projeto, eu acredito nesse projeto. Graças a Deus, filhos, podem vir,
E tem sido bonito, vocês dois, eu tenho acompanhado. Venham pelo meio mesmo, venham. Essa é a caminhada mais longa da vida. Eu já fiz ela. Eu me lembro no dia que Odja também fez. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu me lembro. Glória a Deus, Gabi. Glória a Deus, Léo. Vamos dar as mãos. Se o amor não nos mover, que não nos movamos por medo, que não nos movamos por interesse. Apenas o amor nos mova. Deixou o esplendor de sua glória. Sabendo. Vamos ser bem bonito. E perdido no Gólgota, para dar sua vida por mim. O céu não é real. Eu lembro do dia que você levantou sua mãozinha. Eu lembro. Você lembra, Cleia? Você lembra? Você lembra? O dia que ela levantou a mãozinha. Lembra, Maria? Eu lembro. Se isso não for... Eu estou vendo, Erasmo, você se levantando de um pulo e dizendo eu quero, e vindo para frente. Você lembra? Eu lembro. Há 20 anos atrás, sentado ali. Eu lembro. Se isto não for que esse sentimento seja o sentimento que nos arrebate, que exploda nossos corações, que nos constranja, que nos mova em direção àqueles e àquelas que ninguém quer. Mas eu não posso, depois de ter sido tratado com tanto amor por esse Deus, negar esse amor para quem quer que seja, qualquer que seja seu cheiro, sua condição. Que essa igreja continue sendo movida por esse amor desvairado, por esse amor que corre, se lança no pescoço e beija, por esse amor que vai em busca daqueles e daquelas que estão achando que não são dignos e dignas de aqui estar. Move, Senhor. Obrigado pela palavra da tua profeta nessa noite, e que unindo justiça e amor a gente alimenta a esperança. E eu dizia para Genilva, para Neném e para Berê, eu acredito sim, eu acredito que o mal não vencerá. Eu acredito sim que nós haveremos de colher flores e frutos dessa terra linda, porque é um Deus vivo e poderoso. Eu acredito na palavra do anjo dizendo: não tenha medo. Aleluia. Fortalece nossos joelhos trôpegos, ajuda-nos ao sair por essas portas a resistir a todas as setas do diabo que tenta nos tornar pessoas insensíveis, egoístas, monstruosas, horríveis. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres moldáveis e transformados pelo Espírito do Senhor, e que assim, aonde nós estivermos, sejamos mensageiros dessa boa notícia de amor incomensurável, incalculável, de amor desvairado de Deus. Que sejamos portadores dessa mensagem
Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus abençoe cada um de vocês. Contem conosco. Contem conosco. Contem com Dionísio. Contem com Fabiano, com Juninho. Contem com Dani. Gabi, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Domingo estaremos aqui às 8 horas para nosso brechó, para feijoada. E sábado vamos para Porto Calvo. Beijo. Arlene, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que o Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus.